Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Conta-nos São Lucas que, naquele tempo, Jesus subiu para o barco e os discípulos acompanharam-no. Entretanto, levantou-se no mar tão grande tormenta que as ondas cobriam o barco. Jesus dormia. Aproximaram-se os discípulos e acordaram-no, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perdidos. Disse-lhes Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, falou imperiosamente ao vento e ao mar e fez-se grande bonança. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E hoje, Jesus, neste tempo de oração, de conversa contigo, também de reflexão sobre a tua vida e a minha, quero olhar especialmente para este teu cansaço que te levou a adormecer, rendido pelo esforço do dia num barco agitado pelas ondas. Era difícil até aos discípulos conseguirem acordar-te. Como nos impressiona ver até que ponto Jesus quis ser homem como nós, a ponto de sentir cansaço por causa do trabalho, da sua dedicação e entrega às pessoas. Antes, São Mateus tinha-nos contado que Jesus tinha descido do monte depois de um longo sermão, vai curar um paralítico, entra na cidade de Cafarnaum, onde cura o servo do centurião, depois vai à casa de Pedro e cura a sua sogra. Ao entardecer desse mesmo dia, trouxeram-lhe muitos possessos e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos impuros e curou todos os que estavam doentes. E ao ver uma grande multidão, decide passar para a outra margem, embora antes de entrar no barco ainda é abordado por um e por outro que o querem seguir. E então, uma vez no barco, o corpo de Jesus rende-se pelo cansaço e tu adormeces. Vemos Jesus, vemos Deus cansado. O cansaço de Deus que se faz homem para curar os cansaços do homem. Santo Agostinho escreveu: Já começam os mistérios, pois não é em vão que se cansa Jesus, não é em vão que se cansa a força de Deus. Encontramos um Jesus forte e encontramos um Jesus fraco. A força de Cristo criou-te, a fraqueza de Cristo recriou-te. Formou-nos com a sua força, procurou-nos com a sua fraqueza. E acreditar em Cristo é acolher todo este mistério. Um Deus que se ocupa do homem, de tal modo que não se contentou em criá-lo com toda a sua força divina, mas que se quis fazer homem como ele, cansar-se por ele para salvá-lo. Por isso, este teu cansaço, Jesus, fala-nos de uma realidade profunda, para além da tua sujeição à lei humana, de que o trabalho causa em nós fadiga e temos que repor as energias. Este trabalho fala-nos muito especialmente do teu amor redentor e de como vais ao encontro dos nossos cansaços, te cansas por nós, para nos levares até ao coração do Pai. O cansaço de Jesus fala-nos, antes de mais, do amor de Jesus pela nossa condição humana, sujeita a desgaste, cansaço, fadiga. E quanto nos ajuda a ir por este caminho até ao conhecimento, à contemplação da figura de Jesus. Daí também tiramos o modo de lidar com os nossos próprios cansaços. São José Maria, que celebramos há poucos dias, gostava muito de contemplar Jesus cansado. Daí retirava muitas consequências também para a nossa fadiga. No seu livro A Forja escreveu: Ele, perfectus Deus, perfectus homo, perfeito Deus e perfeito homem, que tinha toda a felicidade do céu, quis experimentar a fadiga e o cansaço, o pranto e a dor, para que percebermos que para ser sobrenaturais temos de ser muito humanos. Vemos Jesus a abraçar
a nossa condição humana em toda a sua extensão. Nós lidamos todos os dias com a realidade do cansaço. Talvez nestes meses de calor, em que alguns estão em férias e outros ainda não, mas é uma altura em que notamos especialmente o peso do cansaço acumulado pelos meses de trabalho ao longo do ano. Chegará a altura em que podemos fazer férias, talvez alguns já esteja a fazer, e outros temos de continuar a trabalhar apesar desse cansaço. Mas olhando para Jesus cansado, como nos sentimos também acompanhados por Ele, e descobrimos no nosso cansaço um local de encontro com Cristo e um modo de nos identificarmos com Ele. São José Maria escreve numa homilia, neste caso a propósito do cansaço de Jesus que o levou a sentar-se junto ao poço de Sicar e a começar um diálogo com aquela mulher samaritana que vinha retirar água do poço. Que alegria, Senhor, ver-te com fome, ver-te também sedento junto do poço de Sicar. Contemplo-te, verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, com carne como a minha. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, para que eu nunca mais duvidasse de que Ele me compreende e me ama. Sentes-te cansado. Sentes-te atribulado pelo peso da vida, das responsabilidades, pelo cuidado da família, do trabalho, de preocupações várias que nos absorvem, às vezes nos esgotam. Então, não duvidemos ao ver Jesus cansado, como Ele nos compreende e nos ama. Continuava São José Maria, teve fome. Sempre que nos cansemos, no trabalho, no estudo, na tarefa apostólica, sempre que no horizonte haja trevas, então é preciso olhar Cristo. Jesus bom, Jesus cansado, Jesus faminto e sedento. Podemos dizer, Jesus que dorme. Como te fazes compreender bem, Senhor, como te fazes amar. Mostras-te igual a nós em tudo, exceto no pecado, para que sintamos que contigo poderemos vencer as nossas más inclinações e as nossas culpas. Efetivamente não tem importância o cansaço, a fome, a sede, as lágrimas. Cristo cansou-se, passou fome, teve sede, chorou. O que importa é a luta, uma luta amável, porque o Senhor permanece sempre ao nosso lado, para cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Por isso, uma primeira maneira de olhar o nosso cansaço é aceitar que ele faz parte da nossa condição. Também aqui são luminosas estas considerações de São José Maria. O trabalho acompanha necessariamente a vida do homem neste mundo. Com ele surgem o esforço, a fadiga, o cansaço, manifestações de dor e de luta que fazem parte da nossa existência humana atual e que são sinais da realidade do pecado e da necessidade da redenção. Sentir-nos cansados relembra-nos a nossa condição finita, criatural. E o cansaço que vem também da dor e do esforço por superar as más inclinações da natureza e para perseverar na virtude, em fazer o bem. Esse cansaço está-nos a lembrar que somos seres também caídos, necessitados de redenção. Por isso não deixam de ser algo que nos pode levar muito a Deus. Aceitar, Senhor, com serenidade, esta nossa sujeição ao desgaste das forças, das energias, ao longo do dia, ao longo das etapas da vida. Mas também saber que Ele foi assumido por ti faz com que Ele se torne, então, um local de redenção. Aceitando e suportando os cansaços, continuando a trabalhar quando desejaríamos descansar, porque não há outra possibilidade. Isso também é uma maneira de união à tua cruz, de purificar a nossa alma, de a deixar mais orientada para Deus. Muitas vezes tu, Jesus, estarias cansado e tiveste de continuar a trabalhar, como nós teremos também muitas vezes de perseverar no esforço. Talvez só venhamos a ter férias daqui a umas semanas ou uns meses. Talvez tenhamos que cuidar dia após dia de uma pessoa da nossa família, apesar de nos sentirmos por vezes sem forças. Por isso também aqui pode ajudar o que diz ainda São José Maria. Não sabes se será abatimento físico ou uma espécie de cansaço interior o que se apoderou de ti, ou as duas coisas ao mesmo tempo.
lutas sem lutar, sem ânsias de uma autêntica melhora positiva, com o fim de comunicares a alegria e o amor de Cristo às almas. Quero recordar das palavras claras do Espírito Santo. Só será coroado aquele que tiver combatido legítime, de verdade, apesar dos pesares. Temos de continuar a batalhar, na virtude, no serviço, na caridade, no trabalho, mesmo quando faltem as forças. E ao mesmo tempo, como Jesus, também procuraremos o descanso conveniente, diário. E se alguma vez damos uma cochilada como Jesus aqui no barco agitado pelas ondas, também o Senhor nos compreende. E voltamos ao serviço com uma renovada alegria. E teremos também essa mortificação que às vezes é necessário para nos deitarmos a horas, para acordar a horas, para parar o trabalho quando chega à altura, para não esticar demasiado a corda, que nos pode deixar com menos forças, menos capacidade de aguentar o peso do dia e do serviço e do convívio diário. Jesus cansado, obrigado por vires até nós também nos nossos cansaços e ilumina-os com a luz da tua fé, com a luz do teu amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.